Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de desenho assistido por computador e nessa videoaula vai ser muito mais que especial, porque nós vamos falar sobre probabilidades de erros que acontecem na construção de um sólido em 3 dimensões. Para tanto, nós vamos utilizar o caminho que nós temos utilizado, em que nós criamos um novo arquivo, considerando o nosso template métrico, dentro do padrão .ipt, nós vamos dessa forma criar um novo sólido. Mas nesse sólido nós vamos testar algumas possibilidades de erro. Então aqui nós já estamos na página inicial do Inventor, na página de visualização. Nós aqui já temos a possibilidade, por exemplo, de criar um novo arquivo. E esse arquivo vai ser o arquivo de exemplo erro, um arquivo que nós então vamos utilizar para explicar para vocês melhor um pouquinho sobre esses erros que acontecem. E nós vamos também utilizar o mesmo caminho que nós já temos trabalhado, que é criar sempre um esboço. E nesse esboço nós temos que selecionar um plano de trabalho. Nós vamos selecionar um plano de trabalho para poder então começar a desenhar esse rascunho. Dessa vez o plano escolhido foi o XZ. E nesse plano de trabalho, então, nós temos aqui os eixos de ordenada Y e X, e nós vamos utilizar uma opção de polígono para fazermos, então, essa simulação do erro. Vamos aqui escolher um polígono que pode ter 3 lados, como um triângulo, ou então 4 lados, como um quadrado, 5 lados, ou então, como nesse caso, um hexágono. E nessa ferramenta de polígono, a ideia então é criar um polígono, um hexágono, com 6 lados iguais. Vamos agora então selecionar aqui o centro dos eixos de ordenadas, x e y, e vejam aqui eu tenho a possibilidade de alinhar essa construção com o eixo vertical. E eu vou fazer isso, tocando sobre a tela e encerro então o desenho desse polígono que é um hexágono. Também tem a possibilidade de especificar as dimensões através do toque nas suas faces, entre as suas duas faces externas. Então essa é uma das possibilidades para especificação da distância. E eu posso inclusive modificar essa distância a partir do toque da tela. Então eu tenho essa possibilidade de especificar, por exemplo, essa distância entre as faces para um valor aí de 17 milímetros. Esse polígono, hexágono, por exemplo, ele pode ser até mesmo ter esse formato da cabeça de um parafuso sextavado ou então de uma barra sextavada aí de ferro. Então aqui nós já temos o formato básico dentro do nosso rascunho. Esse nosso rascunho, nós, como já também temos trabalhado, nós podemos criar um sólido em 3 dimensões utilizando o comando de extrusão ou protusão. Vejam, como aqui nós temos um contorno que foi criado de forma correta, um contorno totalmente fechado, aqui eu já tenho a possibilidade de criar esse sólido em 3 dimensões, quando eu toco ali sobre a ferramenta, de forma até de certa forma inteligente, o Inventor ele já observa que a forma escolhida foi aquela forma sombreada, a forma que nós desenhamos o contorno. Mas então nós podemos, caso eu queira editar esse esboço, eu posso fazer um duplo toque sobre o esboço, a forma do esboço. Também nós podemos ali fazer então um duplo clique e retomar aqui o esboço. E vamos aqui agora, nessa fase, então criar essa simulação de um erro. Vocês viram que na primeira etapa nós tínhamos então um contorno fechado, e esse contorno fechado ele pode ser melhor indicado por essas restrições que estão em destaque em amarelo, Então essas restrições são melhor destacadas aí com
indicação em amarelo, isso significa, né, um sintoma de que o contorno está fechado, e aqui então vamos simular a criação de uma linha. Vamos simular essa criação de uma linha, só que aqui, de forma diferente da primeira vez, né, nós vamos deixar o contorno aberto. Então, dessa vez, né, nós não vamos ter um contorno fechado. Então vejam que entre as extremidades, né, dessa linha que foi desenhada, o contorno não apresenta esse destaque em amarelo. E isso é um sintoma que mostra já que o contorno não está fechado. Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos agora tentar criar o sólido em 3 dimensões utilizando o comando que nós já vemos trabalhando, que é o comando de extrusão. Mas vejam que aqui nós tivemos já um problema, né? Quando fomos então criar esse sólido em 3 dimensões, né? Nós aqui, como estamos simulando o erro, nós já sabemos qual que é o sintoma desse problema. E vejam, ele criou em torno desse contorno que está aberto, ele criou como se fosse uma casca, né? Ele não conseguiu criar o sólido, porque para criar o sólido, o Inventor ele se utiliza, né, de um polígono, ou melhor dizendo, ele se utiliza de um contorno fechado. Eu posso utilizar esse botão, né, de ativar então essa casca, né? E vejam que quando eu toco nesse botão que está aqui na parte superior, eu já vejo que realmente eu não estou conseguindo criar o sólido a partir desse contorno. Para então poder diagnosticar qual é a origem do problema, eu posso utilizar então esse botão que tem o formato aqui de uma cruz, e dessa forma eu vou poder melhor examinar qual que é o problema que está acontecendo com esse contorno, qual que é o problema que esse contorno, porque sobre esse contorno, né, não está gerando, né, o arquivo em 3 dimensões. Então vamos utilizar, por exemplo, essa opção de diagnosticar o esboço. Nessa próxima etapa eu posso digitar um OK ou então fechar ali, e vamos aqui então diagnosticar, por exemplo, se o contorno está aberto, se tem pontos redundantes, se falta restrições. Então tudo isso, né, nós temos como uma opção. Pressionando OK agora, então nós temos ali a observação, né, que existe alguns pontos redundantes, isso traz como uma informação, mas como alerta, vejam vocês, como alerta, nós podemos observar que o contorno não está fechado, o contorno está aberto. Então, essa mensagem de alerta ali sendo indicada por esse símbolo amarelo, né, de alerta, já nos traz uma melhor diagnose, né, mostrando os contornos que estão com a restrição, né, indicada ali por esses cantos amarelos. E ali vejam vocês, aonde tem destaque de um ponto verde, possivelmente está a origem do erro, onde está mostrando a indicação do erro. E é sobre essa indicação que nós vamos melhor observar, então, utilizando essa ferramenta, né, de diagnose. Então vejam vocês, né, aqui o contorno ele está aberto. O contorno está aberto. E a ideia agora é fazer a correção desse erro. Para isso a gente retorna ali sobre essa opção de pontos redundantes, né? A gente pode retornar essa opção e pode agora fechar essa tela aí da diagnose, porque agora nós vamos então consertar. E vejam vocês, nós já estamos aqui na janela de rascunho, né, com as ferramentas de rascunho habilitadas. Então, agora nesse próximo passo, é fazer o seguinte, é consertar, fazer a correção desse erro. Para isso eu posso buscar uma melhor visualização do meu desenho utilizando essa ferramenta aqui do cubo, né? Posso buscar, por exemplo, a vista aqui superior, e vejam vocês aqui, novamente eu trouxe, né, utilizando o comando de zoom, uma melhor visualização sobre esse contorno que está aberto. Eu posso tentar utilizar a ferramenta de extensão, né, para fechar esse contorno, é uma das possibilidades, né? Então vejam que quando eu utilizei já a janela de extensão, já foi mostrada uma indicação dessa restrição melhor destacada ali utilizando o diamante amarelo.
Posso também tentar utilizar a opção de, ainda agora usando a opção de extensão, mas posso também tentar utilizar a opção de restrição coincidente para também corrigir esses erros. Aqui vou cancelar e ainda tem a opção, né, uma outra opção que é realmente deletar essa linha. Eu posso deletar essa linha e construir essa linha novamente, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu deletei a linha e utilizando, vejam que ali eu estou sobre essa indicação de ponto verde, né? Esse ponto que é destacado mostra, né, um vínculo com a outra linha, com a extremidade da outra linha, né? Então, dessa forma, eu utilizo essas indicações para me guiar e desenhar, então, esse contorno fechado que, então, vai possibilitar a construção do sólido em 3 dimensões. Retorno e vejam vocês, aqui agora já habilitado o comando de extrusão, realmente, então, eu já tenho, né, a construção desse sólido e agora eu posso sim especificar, né, qual é a altura, né, desse sólido e confirmar a minha ação sobre esse processo. Então, essa é uma ferramenta de diagnose importante, né, uma ferramenta que nos auxilia a observar os erros que podem acontecer na construção do contorno. Esses erros, de certa forma, podem acontecer de uma forma bastante comum, mas podem ser diagnosticados e podem ser consertados, e é essa que é a mensagem dessa videoaula. Então, até mais e um obrigado.